Não nos abandone, Senhor, porque para onde iríamos nós? O livro de Lamentações, né, escrito pelo profeta Jeremias, cuja tradução é ó, como, então é uma exclamação, né? Ó, como. Em hebraico, né, essa tradução, que é o livro, né, de Lamentações, um conjunto de cânticos poéticos, né? Então são formado por 5 temas, então um conjunto de 5 temas escrito, né, após a queda e a destruição de Jerusalém, né? Historicamente, essa destruição por Nabucodonosor, né, 2, nos anos entre ali 586 e 587 a.C. E fala, começando, né, um livro bem pequenininho, inclusive a gente vai resumir nesse estudo, Lamentações, é Jerusalém destruída e desolada, né? Então, em Lamentações, né, de Jeremias, versículo 1, de 1 a 3, diz: como já solitária a cidade, outrora populosa, tornou-se como viúva a quem foi grande entre as nações, princesa entre as províncias, ficou sujeita a trabalhos forçados, chora e chora de noite, e as suas lágrimas lhe correm pelas faces. Não tem quem a console. Entre todos os que amavam, todos os seus amigos procederam perfidamente contra ela, tornaram-se seus inimigos. Judá foi levado ao exílio, afligido e sob grande servidão, habita entre as nações, não acha descanso, todos os seus perseguidores o apanharam na sua angústia. Então continua, né, no capítulo 1, a partir do versículo 3, que eu terminei de ler, né, até o versículo 22, né, declamações da dor, né, de Jeremias por Jerusalém e por Judá, né. E as tristezas de Sião, elas provêm do Senhor. No livro de Lamentações de Jeremias, nós vemos aqui no livro Jeremias 2, né, Lamentações de Jeremias 2, de 11 a 13, ainda já no versículo 2, né, que ele diz: com lágrimas se consumiram os meus olhos, turbado está a minha alma e o meu coração se derramou de angústia, por causa da calamidade, né, dos filhos do meu povo, pois desfalecem os meninos e as crianças de peito pelas ruas da cidade, dizem às mães: onde há pão e vinho? Quando desfalecem como ferido pelas ruas da cidade os que exalam a alma nos braços de sua mãe. Que podereis dizer-te? A quem te comprarei, ó filha de Jerusalém? A quem te assemelharei para te consolar a ti, ó Virgem, filha de Sião? Porque grande como o mar é a tua calamidade, quem te acudirá? Então nós vemos, né, como que a miséria que vemos hoje, principalmente, né, em alguns lugares, nos dias de hoje ainda, né, a miséria e a dor. E às vezes nós nos perguntamos, né, onde está Deus? E usando a ciência, né, aos olhos da física, tem como medir a luz, mas não tem como medir a escuridão. Por quê? Porque na verdade a escuridão é a ausência de luz, né? Ela é apenas a ausência de luz. Assim, o perfeito é Deus e o imperfeito, a dor, o lado obscuro, né, é a falta de Deus. Simples assim, né? E nós vemos, né, Jeremias convidando o povo a reconhecer o seu pecado. Em Lamentações de Jeremias 3, de 1 a 5, porque quando nós pecamos, quando nós desobedecemos, quando nós nos afastamos
Então cria essa escuridão, né? Essa ausência de luz. Então, a ausência de Deus. Em Jeremias 3, versículo 1 ao 5, né, nós temos: eu sou o homem que viu a aflição. Então, ele narra, né? Eu sou o homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus. Ele me levou e me fez andar em trevas e não na luz. Deveras ele volveu contra minha mão de contínuo todo dia, fez envelhecer a minha carne e a minha pele despedaçou os meus ossos. Edificou contra mim e me cercou de veneno e de dor. E aí no 8 ele diz, né? Ainda quando clamo e grito, ele não admite a minha oração. Tem momentos que parece que o céu, né, se fecha. E no 18 ele diz: então disse eu, já pereceu a minha glória, como também a minha esperança. Minha esperança no Senhor, né? É claro. Ele fala, né? Lembra de minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Interessante que você vê, né, que é um momento que nós passamos às vezes, né, que a desolação é tão grande que nós buscamos, né, coisas que podem ainda nos trazer esperança, por tamanho, né, a nossa dor. E aqui Jeremias está convidando, né, a pessoa a reconhecer o seu pecado. E a esperança, né, de auxílio pela misericórdia de Deus é narrada, né, nas Lamentações de Jeremias, ainda 3, no versículo 22 a 25, ele diz: a misericórdia do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque a sua misericórdia não tem fim. Renova-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Só por ele devemos esperar, né? Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma dos que o buscam. E ainda no 38, né, nós temos aqui dizendo: acaso não procede do Altíssimo tanto o mal como o bem? Uma interrogação, né? Porque ele criou tudo, todas as coisas. E o mal só nos aproxima quando nós nos afastamos dele. Porque o mal é a ausência da luz, né? A escuridão é a ausência da luz, como o mal é a ausência do bem, como o ruim é a ausência do bom, né? Então é um anteposto, é um antônimo, né? Então não existe como medir a escuridão, existe como medir a luz. Então a essência, né, de luz, que é a escuridão, a essência, a ausência, né? E não, por isso que nós não devemos ficar perguntando por quê, né? Deus é bom, mas acontece todas as coisas. As coisas que nos acontecem e acontecem ao mundo é exatamente a ausência, né, de Deus, sempre. Então, ele, desde o princípio, quis um relacionamento conosco, né? Buscou isso o tempo todo. É interessante naquela pintura de Michelangelo, né? Se eu não me engano, Michelangelo, que a falange do homem contraída um pouco, né? Tentando tocar a falange de Deus totalmente esticada, e ele até se esforçando, né? De certa forma. Ali mostra, né, o livre-arbítrio do homem em, de certa forma, tem essa dificuldade, né, de relacionar com ele. E quando existe essa separação, quando existe a ausência de Deus, é só dor.
E as declarações acerca da esperança, né, da misericórdia do Senhor é programada aqui até o versículo 66, né? E nós temos o sofrimento, né, do cerco, em Lamentações, Jeremias 3, de 3 a 4, que narra: até os chacais dão o peito, dão de mamar a seus filhos, mas a filha do meu povo tornou-se cruel, como os avestruzes no deserto. A língua da criança que mama fica pegada pela sede ao céu da boca. Os meninos pedem pão, e ninguém há que lhe dê. No 6, ele ainda diz ao 8: porque maior é a maldade da filha do meu povo do que o pecado de Sodoma, que foi subvertida como no momento, sem o emprego de mão nenhuma. Os seus príncipes eram mais alvos do que a neve, mais brancos do que o leite. Eram mais ruivos de corpo do que os corais, e tinham a formosura da safira. Mas agora escureceu-lhe os aspectos, mais do que a fuligem. Não são conhecidos na rua, e sua pele se lhes pegou ao osso, secou-se como uma madeira. Os fiéis pedem misericórdia em Lamentações de Jeremias, né? Fechando aqui o livro de estudo de Jeremias, né? Os fiéis pedem a misericórdia. Em Lamentações de Jeremias 5, de 1 a 3, diz: lembra-te, Senhor, do que nos tem sucedido, considera e olha para o nosso opróprio. A nossa herança passou a estranhos e as nossas casas a estrangeiro. Como órfãos já não temos pai, nossas mães são como viúvas, as nossas águas por dinheiro a bebemos, por preço vem a nossa lenha. Estão sobre o nosso pescoço, estamos exaustos, não temos descanso. Submetemo-nos aos egípcios e os assírios para nos fartarem de pão. É isso, eu li até o 5, né? O 6 ainda diz: submetemos-nos aos egípcios e aos sírios para fartarem de pão. No 14 ao 15 ainda diz, né? Os anciãos já não se assentam na porta e os jovens não se cantam. Cessou o júbilo de nossos corações, converteu-se em lamentações as nossas danças. Então achei interessante isso aqui, que a gente tem aquele prazer, né? Simples de sentar às vezes na porta de casa, tomar um café, ou às vezes mesmo um alpendre, né? Então são coisas simples que às vezes nós não vemos, né? Como que o Senhor é maravilhoso, que Ele criou tudo, a natureza, os momentos, para que nós vivemos em paz. Mesmo assim nos pervertemos, né, a Ele. O 19 ao 22 diz: tu, Senhor, reina eternamente, o teu trono subsiste de geração em geração. Por que te esqueceriam de nós para sempre? Por que esqueceriam de nós para sempre? E às vezes, né, nós nos afastamos por querer atingir níveis, né, patamares aos olhos humanos, coisas materiais, e nos afastamos, né, do que realmente importa. Nos desviamos, né? A evolução ele tem esse problema. Converte-nos a Ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como dantes, porque nos rejeitaríamos totalmente. Por que enfurecerias sobremaneiramente contra nós outros? E assim termina, né, o estudo do livro de Lamentações, que é Jeremias, né, lamentando e pedindo, né, ao Senhor, clamando também para que o povo, né, o faça, para que o Senhor se volte de novo para nós. Que nós nunca perdemos a nossa comunhão com Ele, o nosso Criador, para que não sobreveia a nós a escuridão, para que nós não temos a ausência dele nunca em nossas vidas. Amém?